Se alguém me dissesse que um dos animes mais esperados do ano e que ainda tem chance de ser o melhor anime do ano é um Isekai, eu definitivamente não acreditaria. Quem acompanha o canal sabe muito bem que eu gosto do gênero e trago bastante sobre. Não é à toa que os meus vídeos com mais views do canal são sobre Isekais. Mas também vamos ser sinceros aqui, né, gente? O tanto de coisa ruim que vem desse gênero consegue ser 10 vezes maior e pior do que os exemplos bons que temos. Por isso que quando eu fiquei sabendo que muita gente estava esperando esse anime e ainda ficava dizendo que podia ser o melhor anime do ano, é meio difícil de acreditar e também meio difícil de não se impressionar, né? Porque olha, nas redes sociais o tanto que falavam bem dessa obra fazia até surgir aquela vontade de ler a novel. Pena que essa vontade se vai com o vento quando você descobre que só o primeiro livro da novel tem quase 1.400 capítulos pra ler. Sério, isso aqui já é insano. E sabe o pior? Ainda tem um segundo livro com quase 1.180 capítulos. Como que alguém tem tamanha insanidade pra escrever tantos capítulos? Só se cada capítulo tem no máximo, sei lá, só umas 1.500 palavras. Porque não é possível, cara. E também, levando em conta que animes chineses têm começado a ter muito mais visibilidade, meio que era impossível esse anime não acabar despertando uma pequena curiosidade, tanto por isso quanto por outros fatores. E meu Deus do céu, o tanto que investiram nesse anime é sacanagem. Provavelmente investiram tudo isso porque sabem que o que eles estão adaptando tem um enorme potencial. E isso que eu nem tô falando de algumas informações que saíram sobre os bastidores e planos futuros dessa obra, hein? Os caras realmente estão investindo muito pesado nisso aqui. Por isso, para dar uma respirada dos resumos de ReZero antes que eu perca a minha sanidade, hoje eu decidi falar de Lord of Mysteries, um anime chinês que já tá dando o que falar e tem gente até falando que já é um anime do ano. Por mais que o começo dele seja meio confuso para algumas pessoas e tenha informações demais sendo tacadas na tua cara. Inclusive, aproveitando que tô aqui nesse assunto, eu vou fazer um ultra resumo do primeiro episódio para vocês entenderem o que eu quero dizer com um começo confuso e muitas informações desse anime. Mas antes de começar esse vídeo, só quero pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal caso gostem dos vídeos, darem like e claro, hyparem o vídeo, porque isso ajuda demais no alcance dele. Então deixando o pedido mendigo de lado, vamos lá começar com esse vídeo. A primeira cena do episódio é um narrador explicando bem brevemente o sistema de poder desse mundo, que explica de que pessoas que adquirem poderes sobrenaturais através de poções são chamadas de Beyonders. O nível desses poderes é dividido em sequências, que vai desde a sequência 9 até a sequência 1. Quanto maior o número, mais forte o poder. E existem meio que 22 elementos desses poderes, que aqui são chamados de caminhos. Sim, 22 caminhos. Já no começo o anime já mostrou que tem muita coisa para oferecer. Depois disso, nós somos apresentados ao nosso protagonista, que depois de ter caído de um avião, acordou no corpo de uma pessoa. Pessoa essa que segundos antes tinha dado um tiro na própria cabeça. Só que quando o protagonista reencarnou nesse corpo, o buraco da bala praticamente se fechou sozinho. O nome do corpo que o prota reencarnou era Clan Moretti. E por algum motivo, o dono desse corpo parece estar envolvido no suicídio de duas pessoas que eram amigas dele. Tanto que no mesmo dia que esses dois se mandaram pro outro lado, o Clan fez o mesmo. E o mais estranho disso tudo era que ele deixou anotado que sabia que isso ia acontecer. Além dele também falar que esses amigos dele encontraram um caderno muito estranho. E ao que tudo indica, parece que esse caderno tem coisa ruim dentro. O Clan logo descobre que reencarnou naquele mundo porque ele tinha feito um ritual de boa sorte para melhorar um pouquinho na vida. E depois que ele morreu caindo do avião, ele foi transmigrado para aquele mundo. Sim, um ritual de boa sorte se tornou um ritual que transmigrou ele para esse mundo. E diferente de muitos isekais, ele não tem nenhum conhecimento desse mundo. Ele não conhece por jogo, novel ou ao menos pode usar animes de referência, já que esse mundo não é medieval e se passa em 1349. Inclusive o Clan acaba descobrindo que ele não foi o primeiro que foi para esse mundo, já que teve um outro transmigrado que teve enormes feitos e deixou o nome dele na história. Ok, agora para não me prolongar muito, eu vou dar um super resumo mais acelerado ainda desse episódio e também dar uma ideia de quanta coisa acontece só nesse episódio. O Clan sai para comprar pão, sente que está sendo seguido e durante a fuga encontra uma mulher que vê o destino dele através de cartas de tarô. E a carta do presente é o louco, coisa que ele vai usar daqui a pouquinho. Depois disso, para voltar pro seu mundo, o Clan acaba refazendo o ritual de boa sorte. Não satisfeito em ser transmigrado para um ritual que nem tem essa intenção, ele decidiu fazer de novo sem pensar na possibilidade de ir para outro que não seja a China. E como esperado, o efeito não foi o que ele esperava. Ele foi levado para um lugar muito estranho, que ele tinha total controle sobre. Não só ele, como outras duas pessoas também tinham sido levadas para aquele local e ainda achavam que ele era uma espécie de deus. Para não revelar seu nome e conseguir informações, o Clan usa o codinome de Louco e conversa com os dois para conseguir mais informações daquele mundo. Inclusive, uma coisa que dá a entender é de que ao se tornar um Beyonder, você perde sua liberdade. Papo vai, papo vem, e eles decidem toda semana se encontrarem para conversarem mais. Além de que a reunião teve que acabar bem rápido porque algo do exterior estava acordando o Clan. Ao sair daquele lugar, o Clan recebe a visita de dois inspetores, que estão investigando o suicídio dos dois amigos do Clan. O coitado fica tão nervoso que ele só é honesto sobre tudo.
tudo, falando desde onde estava a arma que ele escondeu até falando sobre a sua perda de memórias. Ah esqueci de falar, mas o Clem, ele não tem as memórias do verdadeiro Clem, que era o antigo dono do corpo. Como ele tinha a ver com o caso, os inspetores iriam levar o Clem pra sabe-se lá onde. Só que morrendo de medo, o cara mete o pé querendo não estar no meio disso. E aí no meio da fuga, o local inteiro tava impedindo que ele fugisse. E isso começou a assustar ele demais. Mas logo ele descobre que na verdade tudo isso não passou de um sonho que estava sendo manipulado por um dos inspetores que estava lá paradinho na porta dele esperando ele acordar. E depois disso, uma mulher muito bonita, diga-se de passagem, começou a ver as memórias do Clem para tentar descobrir o que ele sabia sobre o caso. Só que como ele não tinha memória sobre, ela não conseguiu descobrir nada. Então depois de quase ter torturado psicologicamente o cara, o inspetor chega nele e fala: então moleque, tu tá no meio da treta e muito provavelmente tu vai acabar morrendo. Que tal se juntar a nós e ganharmos o poder da hora? E assim termina o primeiro episódio. E tudo isso foi um episódio de 30 minutos. Esse primeiro episódio definitivamente é uma metralhadora de informações. Tantas informações que fica difícil de digerir. Eu tive que reassistir esse primeiro episódio para entender completamente algumas coisas. Fora o fato de que tinha algumas que não foram explicadas por essa ser a exata intenção, para deixar algumas coisas sem respostas e deixar o mistério no ar. Já que bem, o nome do anime é Lord of Mysteries, e uma obra com esse nome tem que ter mistérios, né? Eu lembro muito bem no dia da estreia, um monte de gente falando como não tava entendendo nada e completamente perdidas nesse primeiro episódio. Algumas coisas realmente não têm respostas, mas outras acabaram sendo só jogadas na tua cara em um curto espaço de tempo que nem deixa tu processar direito. O que eu acho que comprova isso é o segundo episódio, que dá pra você facilmente digerir muito melhor todas as informações que recebe. Você entende até as pequenas explicações de como funciona aquela organização, o que cada pessoa faz, o que o Clem ele consegue fazer, você entende basicamente direitinho, sem nenhum problema. Não sei, talvez isso tenha sido só comigo ou varia de pessoa pra pessoa, mas é o que eu pelo menos acho. Segundo o que eu vi por aí, o motivo de tanta coisa acontecer em tão pouco tempo é porque nesse primeiro episódio eles adaptaram 14 capítulos da novel, já que o início da obra é meio lento, e muito provavelmente decidiram agilizar as coisas pro anime já engrenar no primeiro episódio. Do jeito que eu falo, até parece que a minha experiência foi estragada pelo começo do anime, né? Mas já quero deixar claro que não. Mesmo com um pouquinho de dificuldade para processar as coisas, eu mesmo assim me senti muito interessado em acompanhar essa obra. Até porque a própria obra demonstrou que tem muita coisa para oferecer. Só o sistema de poder tem 22 caminhos, com cada caminho tendo 9 sequências. E se cada caminho realmente ter um poder bem diferente um do outro, cara, tem tudo para ser muito interessante o poder dos Beyonders. Só nos 3 episódios que lançaram até agora, teve vários poderes interessantes, como o do Clem, em que ele consegue achar o que quer, ou até o do Beyonder da sequência 8, que pode transferir danos para outra parte do corpo. E juntando esses elementos sobrenaturais com a ambientação desse mundo, que é uma pegada steampunk, acho meio difícil tu não acabar ficando imerso no anime. Olha esses cenários, cara, é muito lindo. Tanto de noite quanto de dia, os caras realmente se capricham muito, cara. Eu não quero nem saber o quanto que a produção dessa jossa tenha demorado e tenha dado trabalho. Isso que eu nem tô falando da animação, que pelo visto, eles não decidiram economizar esforços. Até agora eu não vi uma cena mal animada e eles sempre estão brilhando. O episódio 3, que metade dele foi só cena de ação, foi realmente muito boa e chegou a me deixar na ponta da cadeira. Eu nem vi o tempo passando quando começou a luta, e quando ela terminou eu falei, caraca, passou tudo isso de tempo, eu nem percebi. E a trilha sonora desse anime é toda hora desnecessariamente épica. Não sei se é coisa minha, mas eu acho que o anime tem uma necessidade gigantesca em meter uma trilha sonora até em cenas que não eram necessárias. Eu entendo usar em cenas de ação, mas acho que algumas não tinham a menor necessidade de usar um tema épico para aquela situação. Acho que o único problema que eu tenho com esse anime mesmo é que até agora eu não consegui me conectar muito com os personagens. No máximo, eu até gosto do Clem, mas também não é como se me importasse 100% do que acontece com ele. E um personagem que eu acho que tá no caminho de eu gostar é no cara que parece que tá querendo dar uns pegas no Clem. E quando eu vi esse anime, eu acabei entendendo um pouco do porquê que as pessoas ficaram tão ansiosas, porque o anime também não é só animação boa, tem muitos aspectos interessantes e o próprio world building do mundo é interessante. Tem alguns aspectos genéricos e clichês nesse anime? Tem, mas estão sabendo trabalhar direito. Eu, obviamente, até agora não acho que o anime é esse tal anime do ano e que supera qualquer um que tá tendo agora, mas eu acho que talvez esse anime tenha potencial. Não pra exatamente ser o melhor do ano, que a concorrência é meio grande esse ano, mas provavelmente pra ser um dos melhores. E depois de ver
tanta coisa que teve nesse anime, eu achei bem justificável todo o hype que as pessoas colocaram. Só espero que se mantenha desse jeito. No geral mesmo, depois de eu ter falado tudo isso, Lord of Mysteries é um anime que sim, teve um começo meio rushado, acho que dá pra mais ou menos dizer isso, mas no geral ele tá sendo muito interessante. Eu acho meio difícil você não ficar curioso ou pelo menos querer ver até onde isso vai. Mesmo que você não acabe gostando, tenho certeza que pode acabar despertando aquela tua curiosidade. Mas aí, consegui despertar teu interesse em ver esse anime? E se você já tá vendo, o que tá achando? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Quem sabe até quando o anime terminar, talvez eu comece a ler a novel dele, né? Mas ó, não tô prometendo nada. Mas enfim, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele ajuda pra caramba. Não esquece de hypar o vídeo porque também ajuda demais. Então, até o próximo vídeo.